Irmãos, bom dia, graça e paz de Jesus. Então, eu também estava esperando. Isso. Opa. Então, estávamos esperando, né? Mas Deus tem os seus planos, né? Tudo ocorre de acordo com a sua vontade. Importa que a palavra de Deus seja pregada, seja proclamada, né? Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero parabenizar a nossa querida UMP. Um momento tão precioso, foi tão abençoador, tão edificante ontem, né? Ouvindo o pastor Jeremias aqui junto com o povo de Deus. Nós nos alegramos porque eu sei que essa é uma obra do Senhor, né? Que Deus santifique a nossa UMP, fortaleça, levante um povo segundo o seu coração, disposto a servi-lo, a obedecê-lo até a volta de Cristo. Bem, meus irmãos, nós vamos para o Salmo 34. A UMP escolheu um tema bastante oportuno, que é o louvor contínuo. E o Salmo 34 faz parte pelo menos o versículo 1 dos textos escolhidos, né, como base. E aí, aproveitando, nós iremos meditar em todo o capítulo, todo o Salmo 34, melhor dizendo. Eu quero pedir a participação dos irmãos. Vamos ler, por favor. Não sei se está funcionando, né? Eu vou ler os versículos ímpares, eu peço que os irmãos participem, lendo os versos pares. Vamos lá, irmãos? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados.
Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Obrigado, Senhor, porque tudo ocorre da maneira que te apraz, da maneira que o Senhor mesmo já havia determinado, Senhor. Abençoa o pastor Jamerson, as suas atribuições hoje de consolar e ser consolado. Abençoa todos os irmãos que, reunidos, Senhor, certamente, em um ambiente de velório, também podem, assim como nós celebramos e fomos relembrados aqui sobre a ressurreição do último dia, ali também há essa esperança, essa é a nossa esperança, Senhor. Que a Tua palavra possa nos encontrar nessa manhã e o Teu nome possa ser glorificado em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Martin Lloyd Jones, já ouviram falar? Ele é um pastor lá de Londres, pastor muito destacado no século XX, sobretudo na teologia reformada, especialmente, e ele tinha um hábito muito interessante, segundo alguns biógrafos relatam, que durante o culto a sua voz sobressaía a da congregação. Ele, de forma muito atuante, com a voz imponente, cantava de tal forma, e a sua congregação era uma congregação bem maior do que a nossa, os irmãos conseguiam ouvir a voz do pastor a cantar. E era uma expressão de louvor, de alguém que estava entusiasmado pela obra de Cristo, que tinha convicção daquilo que estava cantando e que tinha alegria. Alegria essa que nós também sentimos quando cantamos. Alguns cantam um pouco mais alto, outros cantam um pouco mais baixo. Os desafinados, eles agradecem porque quando a igreja ela é dominada por irmãos mais afinados, a gente fica, né? Fica tudo bem. Eu canto, certamente você participa também cantando, mas, irmão, tem aquele dia que você canta mais alto? Tem? Aquele dia que parece que está indo tudo bem, a semana foi boa, afinal de contas, então você recebeu a notícia lá, sei lá, o nascimento de um neto, um diagnóstico que você estava preocupado e não era nada daquilo, você conseguiu uma porta de trabalho, ou enfim, tudo bem na família, então você chega entusiasmado, né? Enche seus pulmões e canta, de maneira que todos conseguem ouvir o seu canto. E no dia mau, naquele dia que você não quer cantar, que parece um desafio para a gente louvar ao Senhor, não é verdade? Tem dias e dias. Eu gosto de ouvir, especialmente o grupo Doce Voz. Por ser um coral, eu também gosto, viu, irmãos, do louvor, a banda Cais, os irmãos aqui nessa manhã. Mas assim, que eu acho que os irmãos, as irmãs percebem, a maioria das vezes que eu escuto as irmãs cantando, eu começo a chorar, que eu fico olhando para as irmãs e eu me lembro mais ou menos da vida daquela pessoa. Eu sei que tem irmãs aqui que eu vou chorar. Né? Que, assim, tem passado lutas tamanhas, né? Tem gente enferma, gente com parente enfermo, gente que, né, tem um cônjuge que não crente. E assim eu começo a olhar e eu me alegro em ver como é bom essas irmãs estão cantando, apesar das aflições, ou no meio das aflições. O louvor é uma coisa meio contagiante, né? O louvor, ele alegra a gente. Eu sei que tem irmãs, e aqui também funciona no grupo de louvor, normalmente aqui na nossa congregação, no meio da congregação, até aquele que está um pouquinho mais intimidado, escuta o outro cantando alto, e de certa forma ele é estimulado a cantar, ou talvez sem tanto vigor, mas consegue adorar a Deus com o seu coração, né? Salmo 34 é um salmo escrito por Davi, o mavioso salmista de Israel, e ele, de certa forma, ele quer convidar, ele tem um motivo de louvor, e ele quer que outros participem, como que num grande coral.
Ele quer que outros participem, que outros entendam, que outros aprendam sobre esse Deus, que outros tenham também a sua fé renovada nesse Senhor. De modo, irmãos, que tanto Davi, quanto a congregação de Davi, como a nossa igreja, todos nós somos chamados a participar desse louvor que é contínuo. É um louvor na congregação, sim. É um louvor quando nós saímos desse ambiente de culto, sim. E é um louvor que não pode parar. E eu quero ver com os irmãos aqui, em primeiro lugar, nesse salmo, que nós temos razões para louvar a Deus continuamente. Nós temos. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando, que a palavra de Deus nos afirma isso. Nós temos motivos, razões para louvar a Deus continuamente. Irmãos, nesse contexto aqui do Salmo 34, da sua introdução, que diz assim, que é Salmo de Davi, eu queria que você não olhasse para o verso 1, mas essa introdução que tem na sua versão certamente, diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Pelo menos na nossa tradução, na nossa versão está assim. E de fato esse é um contexto no qual inspirou aqui o salmista Davi. O tempo de muita tribulação, é verdade. Ele estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, que assim era tomado por uma grande inveja do rei Davi, de modo que o rei Davi, em várias ocasiões, ele teve que sair fugido. Em uma dessas fugas do rei, ele se depara, ele vai para um local. Antes da unção dele de fato, dele assumir o trono, então ele vai para um lugar onde tem uma casa de profetas ali, e ele vai às escondidas. Só que nesse lugar, nessa casa de profetas, tem alguém ali que conhece o rei Davi, o rei Saul, e vai informar o rei o que estava acontecendo, que Davi tinha tido esse encontro. E ali acontece algo muito trágico, vários profetas são mortos. Davi ele vai para Gate, ele vai se refugiar na terra dos filisteus. Não era um lugar muito bom, onde Davi também estaria assim correndo um sério risco. E aí é dentro desse contexto e que ele se encontra lá com o rei Aques e para não morrer, ele teve de se fingir de louco. Ele fica atemorizado porque ele está na terra dos filisteus também, e ali ele começa a dar uma de louco. Alguém que não tem juízo por causa do seu temor. E aí, de fato, a sua interpretação, além de um grande musicista, ele também era um bom ator. Por quê? Porque o rei filisteu acaba acreditando naquela interpretação de Davi, e ele acaba escapando das mãos dos filisteus. E aqui, inspirado nessa situação desse livramento, ele foge da presença desse rei e vai para a caverna de Adulão. E é nesse contexto que ele escreve o Salmo número 34. E para ele foi um livramento do Senhor, embora seja uma história um tanto quanto confusa, mas é um livramento da parte de Deus, que lhe inspira a falar das grandes coisas que o Senhor operaram na sua vida. Ele tem essa experiência pessoal, e é nesses 3 primeiros versos que ele vai dizer, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Veja que ele está afirmando aqui, ele está bendizendo o Senhor em todo o tempo. É como se fosse um compromisso de Davi. Ele quer bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ele diz que o seu louvor estará sempre nos seus lábios, ele vai se gloriar no Senhor, a sua alma vai se gloriar no Senhor. É um compromisso de Davi, tomado o seu coração de grande gratidão, ele tem esse compromisso para com Deus. Eu bendirei o Senhor para sempre. É o louvor contínuo, né? Esse compromisso diante de Deus, quando você olha, quando você percebe as grandes obras do Senhor, você não pode dar outra resposta senão essa. Eu quero louvar o nome do meu Deus. Esse profundo sentimento de gratidão que o deixa convencido de que ele vai louvar ao Senhor em todo o tempo. Por isso ele diz aí no início do verso 2. A motivação dele é porque ele encontrou o Senhor e ele foi
acolhido. Ele buscou o Senhor e foi achado por esse Senhor. Por isso ele diz no verso 4, busquei o Senhor e ele me acolheu. E mais, irmãos, ele diz assim, livrou-me de todos os meus temores. Que maravilha! Quando nós nos deparamos numa situação da nossa vida na qual nós podemos lembrar de que o Senhor nos livrou de todos os nossos temores. Quando nós lembramos de algo que aconteceu na nossa vida num passado recente ou num passado longínquo, a gente poder dizer assim, o Senhor me livrou de todos os meus temores. E é muito importante, irmãos, que a gente faça continuamente esse exercício do nosso coração, de lembrarmos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, por nós, pelos nossos. Davi está se lembrando desse grande feito do Senhor, seu Deus. Ele diz que o aflito, ele se chama de aflito no verso 6, ele diz, clamou o aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. É alguém que está aqui se sentindo livre, é alguém que está se sentindo leve, é alguém que está se sentindo que todas as suas amarras, que todo o seu peso, de todo aquele tempo que estava fugitivo, que estava temendo por sua vida, agora ele não tinha mais o que temer. Então ele diz, foi o Senhor que me livrou, foi o Senhor que livrou esse aflito, foi o Senhor que me livrou das minhas angústias. Que maravilha quando nossa lembrança está fresquinha. É a melhor hora, irmãos, de nós compartilharmos as bênçãos. Porque a nossa tendência é, quanto mais distante daquele evento que mais marcou a nossa vida, aquele testemunho, mais a gente vai se esquecendo. E aquelas tribulações do dia vão tomando o espaço na nossa mente das bênçãos que acabaram de ocorrer, daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então aqui ele está ainda com esse sentimento bem aflorado, na sua mente ele sabe o que aconteceu. E é por isso que nós, quando estamos nesse estado, nós de fortuna, nós gostamos de compartilhar. E ele diz no verso 2, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Tem mais gente para ouvir aquilo que Deus operou na sua vida. Ele vai chamá-los de humildes, eles vão se alegrar. E como é bom nós termos gente que se alegra com a gente. Não é verdade? Como é bom nós sabermos que a nossa vida, a nossa história, o nosso testemunho, a nossa vitória, a nossa superação, de alguma forma vai abençoar a vida de outro. E que alguém vai se alegrar conosco. E esse é o sentimento dele, de experiência compartilhada. Os humildes se alegrarão com ele. Por isso ele faz um convite no verso 3, veja se não é, louvem comigo a grandeza do Senhor, a expressão aqui é engrandecei o Senhor comigo. Nós vimos ontem com o pastor Jeremias, no Cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. É alguém que está convidando os outros para que eles possam olhar para a grandeza de Deus e possam glorificar o nome do Senhor. E a pergunta é, você está disposto a se alegrar com a grandeza de Deus, mesmo que para você pareça que esse Deus está longe? Mas a sua manifestação tem sido assim, forte na vida do testemunho, na vida do nosso irmão. Então aqui ele está chamando as pessoas que talvez não tenham tido a mesma experiência dele, mas para se alegrarem juntamente com ele. Porque isso é muito didático. Deus, ele opera isso, por isso é importante nós estarmos em congregação. Por isso é importante nós estarmos nesse ajuntamento, mas não somente no ajuntamento durante um período de culto, mas na nossa vida como igreja, vivenciando e partilhando as necessidades e partilhando as nossas vitórias. Aqui ele está convidando o povo. E a gente precisa também proclamar essas bênçãos do Senhor. Nós não podemos guardar o que Deus tem feito em nós e por nós. Sabe que lá no Residencial Cipresa, nós fazemos um culto, inclusive vai ter terça-feira, aproveitando aqui para convidar os irmãos, terça-feira lá no Cipresa. Lá no Cipresa tem um sistema, uma proteção acústica lá no salão, que impede que o som se propague para os apartamentos. Isso é bom e não é bom, porque meu desejo é quando a gente está cantando ali, a vizinhança pelo menos ouvir, né?
a Socorro Teles foi cantar lá, e disse, vamos abrir essas portas aqui para esse povo ouvir, né? Mas tem uma norma lá no condomínio, então, justamente para que a vizinhança não se sinta incomodada. Mas essa não é a única forma de nós compartilharmos as bênçãos. Lá em Pedra d'Água, inclusive, tem, como é que se chama, pastor? Megafone, né? Tem um megafone lá, das antigas lá. Então, o que está acontecendo dentro da igreja, aquela comunidade, quase todo mundo fica ouvindo o que está ocorrendo ali. Não sei se a gente pode passar para o conselho essa, né, proposta, colocar aí, todo mundo ouvindo, toda a rua, Manuel Paulino ouvindo aqui a mensagem do Evangelho. Mas, olha, meus irmãos, certamente nós não precisamos instalar nenhum equipamento de som para que esse som se propague pelas ruas. Por quê? Porque em 40, meia hora, nós estaremos enviando aqui, quantas pessoas nós temos aqui? 50, 60 pessoas, e vocês e nós somos os propagadores dessa palavra. A nossa voz que vai ecoar na nossa casa, amanhã no trabalho, se não hoje, na nossa vizinhança, nas redes sociais. Então essa voz ecoa. Então o nome do Senhor, os grandes feitos do Senhor, eles não podem ficar sob sigilo, senão o Senhor Deus não teria inspirado Davi a escrever, e agora no século 21 a gente está aqui compartilhando dessas bênçãos, de algo que aconteceu na vida de Davi, que foi bênção para o povo de Israel e que é bênção para nós hoje. Então essa experiência compartilhada, e Davi está dizendo no verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Nós convidamos e gostamos, quando gostamos de algo, quando apreciamos algo, queremos muito que outras pessoas elas possam experimentar, né? Se alguém gosta de um prato específico, é ruim, né? Falar isso perto do almoço, né? Mas você precisa experimentar pizza de banana nevada. Olha a dieta, irmã. Mas olha só que coisa deliciosa. Davi está dizendo assim, você precisa experimentar, e é muito importante isso, por quê? Porque, de fato, essa é a experiência da intimidade com Deus, e ele está falando do que aconteceu com ele, e não está querendo que aconteça exatamente a mesma coisa com a outra pessoa, mas que ela experimente da bondade de Deus. Experimente da mesma bondade. Sabe por quê? Porque Deus trata o seu povo e nos dá do seu Espírito. E essa experiência que nós temos de quê? De sermos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E essa experiência maravilhosa de estarmos em Cristo Jesus, de vivenciarmos tantas maravilhas na presença de Jesus. Essa experiência que na adolescência, experiência muito peculiar, é verdade. No departamento infantil tem a sua experiência muito peculiar. Na mocidade, esse tempo tão precioso, é tempo da gente experimentar dessa graça, da bondade de Deus. Mas da mocidade até a velhice, Deus, Ele se dá a revelar a nós. Se dá a conhecer por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito. Como se Ele dissesse assim, se escondam em Deus, provem, vejam, percebam. A palavra hebraica aqui tem essa conotação de experimentar ou discernir. Tenha esse discernimento. É importante termos esse discernimento, né? De compreendermos Deus, Ele está se revelando por meio da palavra, mas às vezes a gente está tão longe, né? E Deus se revelando a nós. Talvez você pense, não, eu queria que fosse Jamerson, né? Aí ficou, né? O déficit de atenção diminuiu. Mas olha para a palavra do Senhor, veja como esse Deus é maravilhoso. Ele está dizendo no verso 5, creiam, com esse Deus ninguém passa vexame. No verso 7 ele diz assim, ele manda esse anjo, o anjo do Senhor, e aqui é um anúncio, uma expressão do Velho Testamento para mostrar a presença desse Deus no meio do seu povo, certamente. Esse anjo ele se acampa ao redor, mas ele não está dizendo que esse anjo se acampa ao redor do seu palácio, ou da sua casa. Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É dos que o temem. Ele os livra.
Ou seja, não está falando desse Deus que somente é capaz de protegê-lo, que tem os seus escolhidos dentro dos escolhidos, essa casta. Não, mas esse Deus que nos protege indistintamente. Por quê? Porque somos ovelhas que pertencemos todos a esse supremo pastor. Davi estava certo no sentido de entender que Deus não fazia de fato essa diferença entre pessoas e pessoas. Ele ora. Aliás, ele diz, todos os humildes, no verso 2, como nós vimos aqui, os humildes ouvirão e se alegrarão. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Falar das grandezas de Deus que Davi está expressando aqui é um desejo legítimo. Por quê? Porque pode despertar outros a louvá-lo da mesma forma. Da mesma forma. E como é bom. Nós cantamos, nós exaltamos, nós louvamos esse Deus e isso anima o povo do Senhor. Mas, ora, meus irmãos, ele está falando de algo, de uma experiência que ele já tinha passado. Não era uma experiência que ele estava passando nesse momento, mas algo que já tinha ocorrido. Mas, todo o tempo aqui que ele começa dizendo, bendirei o Senhor em todo o tempo. Esse tempo também aqui, será que inclui somente os dias bons? Somente quando a gente tem o testemunho para contar? Inclui? Verso 19 ele diz, muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. E quando o tempo fecha, e os lábios não querem se abrir, naquele dia que fica difícil louvar ao Senhor. Difícil, né? Antigamente, tinha crianças, cadê as crianças? Né? Os adolescentes, disco de vinil. O pastor sabe o que é isso, pastor Flávio? Disco de vinil. Disco de vinil. A disco de vinil tinha aquela agulhinha lá, tá? E se ele tivesse, dizia que era furado a expressão? Arranhado, aí ficava lá, só um trechinho, né? Tá, voltando. Aí eu me lembro, lembra do Hilari Larie, da Xuxa, que disseram que se colocasse ao contrário, aí era uma mensagem ali enigmática, né? Uma coisa bem escabrosa, e todo mundo ficava com medo, o que é que significa, aí tentavam entender, compreender o que é que significava aquele vinil ao contrário e tal. Isso aparece na vida da gente, quando está tudo bem, a música está cantando, está tocando, tudo bem, mas quando parece que volta assim a música, e você diz, o que é isso que eu não consigo entender? O que é isso? Você não precisa entender, querido, você só precisa louvar. Paulo e Silas na prisão, Senhor, nós estamos pregando o Evangelho, ora, nós esperaríamos que tudo estivesse ocorrendo da maneira mais tranquila possível, mas não, cadeias e prisões, o que está acontecendo, Senhor? Está tudo bem. Está tudo bem, irmãos. Eles só louvaram ao Senhor. Silas, vamos cantar. Vamos louvar esse Deus. Nós estamos presos, mas a palavra de Deus está livre. Nós estamos presos, mas nós estamos presos por uma causa excelente aqui. É pela causa do Evangelho. Meus irmãos, mesmo quando você não entender os planos, e muitas vezes nós não vamos compreender, nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos louvar o nome do Santo Deus, com a disposição do nosso coração. Porque Deus, Ele sabe o que faz, irmãos, amém? Ele sabe o que faz. Jó, toda aquela turbulência, antes da sua sorte ser retomada, a sorte da sua alma foi restaurada, porque ele declarou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em Cristo nós temos razões para louvar a Deus continuamente. Se você olhar para as circunstâncias, você vai ter hoje, não vai ter amanhã. Vai ter amanhã, não vai ter hoje. Mas se você olhar para Cristo, você vai entender que todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios.
Mas vamos lá. Deus deve ser louvado com temor. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, no verso 9, as promessas da aliança. Temei o Senhor. Essa é a expressão que ele vai, essa é a ordem, né? Temei ao Senhor. Ou seja, essa confiança inabalável em Deus. Esse é o temor. Não é aquele medo de Deus, né? Tem gente que tem esse medo de Deus. Não, agora ele nos chama para perto. Então, o que ele quer nos ensinar aqui é essa verdade, dessa confiança inabalável nesse Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer que com essa confiança, esse Deus que entrou em aliança conosco, ele diz, nada vai faltar aos que o temem. Nada vai faltar, por quê? Porque Deus está presente. É a mesma realidade lá do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, porque eu tenho um bom pastor. No verso 10, a verdade é que os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Até o leãozinho que tem um leão lá, que pode trazer suprimento, ele mesmo pode falhar. Ele mesmo não é soberano, mas os meus filhos, eles terão o suprimento. Isso traz confiança para a sua vida, tranquilidade para o seu coração. Esse é o nosso Deus, essa aliança que Ele estabeleceu conosco. Os santos devem temê-lo. E ele vai dizer no verso 11, o que é que significa esse temor aqui na prática? E ele, a partir do verso 11, esse salmo aqui, ele vai dar uma ênfase literária diferente. Não é comum acontecer nos salmos. Ele vai ter uma expressão que se você fizesse só o recorte dos versículos 11 ao 14, você pensaria que era o quê? Deixa eu fazer o teste com os irmãos. Vocês achariam que vocês buscariam esses versículos aonde? Vinde, filhos, e escutai-me, vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Tem a característica de outro texto? Parece um texto sapiencial, Provérbios, né? De Provérbios. Ele está aqui, ele vai trazer essa lição falando desse temor. Veja só, ele vai chamar a atenção para a necessidade de fazer coisas para agradar a Deus e também tratando sobre a necessidade de abandonar certos comportamentos. Até agora a gente só viu promessa, aquilo que Deus fez e essa motivação que Davi está dando para o povo de Israel. Mas agora ele chama a atenção para os deveres. E aqui, talvez você se lembre dessa estrutura que ela é tão presente na Escritura Sagrada, que é, antes de Deus dar alguma ordem, Ele diz aquilo que fez pela gente. Na estrutura lá dos 10 mandamentos, antes dele falar dos 10 mandamentos, ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te livrou da terra do Egito. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai utilizar-se de 11 capítulos para falar da obra da redenção. E no capítulo 11, ele vai ter aquela doxologia, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem pode compreender a mente do Senhor? Então, ele tem esse arroubo ali no capítulo 11 e depois vai tratar sobre as nossas responsabilidades, que é o quê? Uma resposta nossa ao que o Senhor Deus fez. Nunca o contrário, porque assim nós eliminamos o Evangelho. Aquilo que eu faço, aquilo que eu preciso fazer para agradar a Deus, só é possível depois que nós entendemos aquilo que Deus fez por nós. Veja que no começo Davi está entendendo aqui, expressando o que Deus fez por ele, está chamando, convocando o povo à celebração e à adoração. Agora sim, esse é o lugar. Há dois extremos aqui, o faça tudo e você fica exausto, ou aquela turma do não precisa fazer mais nada. Tem aquela turma do faça tudo para tentar agradar a Deus e olhe lá se você conseguir. E nós não conseguimos agradar a Deus por nossas próprias obras, se Ele não se aproximar da gente.
vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Em resumo lá, diz, eu vos aliviarei. A gente coloca muito essa interpretação desse texto para problemas, né? Estou cansado, sobrecarregado, então eu tiro os meus problemas. Mas no contexto daquele verso, o que está acontecendo? Os fariseus estão colocando nos ombros, nas costas dos judeus, o quê? Um peso da lei. Como que se os judeus tivessem que agradar a Deus por meio da lei, e o Senhor Jesus está tirando essa carga da lei, dizendo assim, não, pela lei, a lei condena. Paulo vai tratar isso, né, de maneira muito eloquente. Olha só, a lei ela vem só para condenar, ela tem a espada. Mas essa lei da qual nós fomos libertos da maldição da lei e devolvidos à graça da lei. Hoje, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus não é para tentar meramente agradá-lo para fim de salvação, porque ninguém pode agradar o Senhor senão seu Filho perfeito. Mas agora em Cristo, eu posso e devo me aproximar e devo amar a lei do Senhor. Quais são os seus benefícios para nós? Esse louvor contínuo se expressa através de um estilo de vida. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Diz o verso 12. Essa é a pergunta. Quem quer? Vocês amam a vida? Vocês querem uma vida longa? Vocês querem ver o bem? Vocês querem ver as bênçãos do Senhor? O que é que você precisa fazer? E aqui ele vai mostrar. E antes disso, eu pensando aqui na mocidade, o Salmo 119, verso 9. Vamos abrir o Salmo 119, verso 9? Ele é bem conhecido nosso. Diz o quê? De que maneira? Aquele que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, o que é que precisa fazer? Esse é o princípio mesmo, né? Tanto para os jovens, quanto para os adolescentes, quanto para os anciãos, que é o quê? Observar a palavra de Deus. É isso que ele vai nos mostrar. Irmãos, esses versos aqui, do capítulo 34, a partir do verso 12, vai estar inserido na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 12, você não precisa abrir, mas ela está inserida justamente nesse contexto ali de que Pedro está falando para os crentes. Então, ora, você já está em Cristo Jesus, o que é que você precisa fazer para agradar esse Senhor? E aí vai ser o mesmo princípio que ele vai utilizar. Ele vai mostrar que nós precisamos refrear a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente, apartar-se do mal e praticar o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Veja, agora é uma responsabilidade nossa, né? Procurar paz. Eu já tenho paz com Deus, agora eu tenho que me esforçar para ter paz com o outro. Façam todo esforço para promover a paz e a edificação mútua, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 14, versículo número 9. Nós precisamos também, irmãos, com esse mesmo lábio que nós louvamos aqui, nós precisamos guardar também. Guardar aquilo que nós falamos. Nós precisamos atentar para que as nossas palavras, elas aqui não sejam, como diz Tiago, né? Da mesma boca pode brotar palavras de louvor e palavras de maldição. E quando ele fala da língua, especialmente em Tiago e aqui também, mas aqui a gente pode colocar na nossa mente, falar da mente. Às vezes nós nem expressamos tudo que pensamos, ainda bem, né? Ainda bem, mas aquilo que está na nossa mente. Será que nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos? Precisamos. Refrear a língua do mal, se apartar daquilo que é mal, buscar aquilo que é justo, buscar aquilo que é louvável, aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa aproximação.
O nosso coração é capaz de articular coisas terríveis. Me lembro de um presbítero que não é aqui de Catolé, tá bom? Aí o presbítero teve uma desavença com outro, vice Betânia. Aí teve uma desavença com outro e tal, e o sangue esquentou. Aí, quando foi na próxima reunião do conselho, o presbítero disse para o outro: fulano, eu quero lhe pedir perdão, porque eu tive vontade de lhe matar. Vocês nunca tiveram vontade de matar ninguém, não? Mas seja, é aquilo que está no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração. Sim, só por precaução eu saí desse conselho, mas tá tudo... Brincadeira, irmãos. Mas olha só, o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, a forma que nós vivemos, a forma que nós... Veja que Deus ele não está interessado somente na nossa afinação. Deus não está interessado na nossa performance no louvor, quando nós pensamos aqui na parte musical, ou na nossa performance aqui enquanto sociedade, em tudo que nós organizamos, tudo que fazemos, mas a forma como nós vivemos, que ela reflete o nosso caráter cristão. A nossa prática, aquilo que está guardado na nossa mente, aquilo que está guardado no nosso coração. Nós precisamos atentar. A pergunta é, jovens, especialmente para o MP, vocês querem que a nossa UMP tenha uma vida longa? Tem 13 anos aí, queremos chegar mais além, queremos chegar adiante. Você quer também isso para a sua vida? Quer caminhar mais em Cristo Jesus? Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ter uma vida piedosa. Caso contrário, o nosso louvor se tornará apenas litúrgico e nossas programações mero entretenimento. Veja, tem 3 Cs aqui, creio que já falei para vocês em alguma outra ocasião, que é o compromisso, a competência e o caráter. Veja, a pessoa ela pode ter o compromisso. Vou usar Timóteo, tudo de ruim eu uso Timóteo. Perdoe, Simone. Mas Timóteo é uma bênção. Timóteo é um rapaz que tem compromisso. Então, se marcar com ele o ensaio tal dia, ele vai participar, ele vai estar presente. Então, é alguém que eu posso contar. Timóteo também tem competência. Vamos lá, as músicas foram passadas para Timóteo e ele vai gastar tempo lá pegando essas músicas. Mas Timóteo não tem caráter, mas ele tem, viu, gente? Mas suponhamos que Timóteo não tivesse caráter. De que adiantaria o compromisso? De que adiantaria a competência? Se ele não tem um caráter cristão. Mas, ora, se ele tem um caráter de Cristo, meus irmãos, esse é, diante do Senhor, aquilo que é primordial. Veja, não é a casca. Como eu falei para vocês, não é a performance, mas é o coração, é a vida no altar do Senhor. E aqui nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de alguém que foi chamado pelo Senhor, ama o Senhor Jesus Cristo e anda nos seus caminhos. Então, é interessante, que bom se nós tivéssemos tudo isso. Mas tudo começa pelo caráter. Tudo começa com a nossa vida, com o nosso coração na presença de Deus. Jovem, você é talentoso, guarda o seu talento para você, se você não se encontrou com Cristo ainda. Você é competente, guarda a sua competência, talvez você seja muito útil na sua empresa. Mas se você tem um caráter de Cristo, lembre-se, meu irmão, quando Jesus falou, aquela mulher samaritana, que Deus ele procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Espírito em verdade. Qual seria a nossa oração agora, irmãos? Senhor, dá-me um novo coração. Dá-me um coração disposto a te amar, Senhor. Dá-me um coração disposto a te obedecer, ó Pai. Dá-me, ó Senhor. Mas vamos encerrar com esse terceiro ponto. Quem confia na promessa terá o privilégio de louvar a Deus continuamente por toda a eternidade. Quem confia na promessa. E lembremos que no começo ele foi bem taxativo. Ele disse o quê? Qual a afirmação dele? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Você já fez essa promessa? Vou bendizer o Senhor em todo o tempo. É um compromisso. Já fez? Eu pergunto, você já quebrou essa promessa?
Bendirei o Senhor em todo o tempo. Vou ler toda a Bíblia em 2025. Cumpriu essa promessa? Ou parou lá meados de janeiro, fevereiro? Você fez promessas aqui quando você fez a pública profissão de fé. Você cumpriu todas essas promessas. Irmãos, se você cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu digo para vocês, eu não consegui cumprir todas as promessas que fiz ao meu Deus. Davi também não. Logo depois na sua história, ele vai passar por um momento fatídico na sua biografia. E ele vai pecar de maneira lamentável contra Deus. Mas como é que a gente pode fazer essa afirmação então? Eu queria, claro, nós vamos ser rápidos aqui, mas veja o que diz o verso 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Será esse aqui o nosso destino, irmãos? Como quebradores de aliança, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Calma, leia o verso 14 agora. Vamos ler juntos o verso 14? Aparta-te do mal e pratique o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Verso 15, melhor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Opa, tem um justo aqui, justos. Justos, ele está falando de justos. Agora leia o outro verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Tem aqui essa categoria de justos a quem Deus ouve. Ora, e se Davi era injusto e Deus ouviu, qual foi o critério de justiça? A justificação pela fé. Esse é o critério. Como nós devemos nos aproximar desse texto? Agora leia comigo o verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Essa é a verdade. Perto está o Senhor. O que é que nós precisamos? O que precisamos? De um coração quebrantado e contrito, de um espírito abatido na presença de Deus. Sempre foi assim, meus irmãos. Todos aqueles que se aproximaram do Senhor com justiça própria, eles foram rejeitados porque eles são taxados de orgulhosos. Mas, em Mateus, Jesus vai dizer, nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de... Exato, alguma versão diz humildes de espírito. Mas vocês estão certos. Os humildes de coração, os humildes de espírito, pois dele é o reino dos céus. É um atestado de pobreza espiritual. Por isso essa é a nossa esperança. É aqui que nós nos enquadramos. Deixe passar aquela categoria dos supercrentes, daqueles que vivem pela lei, se assim fosse possível, e nós nos enquadramos naqueles que têm um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Olhando para quem? Veja o verso 19. Verso 20. Vamos ler juntos? Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Davi foi muito quebrado na vida, mas não chegou a esse ponto, não. Eu quero perguntar a vocês. Deus preservou os ossos de quem? Nenhum deles foi quebrado. Jesus. Lá em João 19 ele vai dizer. Esse texto é maravilhoso porque ele vai falar a hora de o justo. E vai falar dos justos. É Cristo Jesus e sempre foi Ele, irmãos. Ele vai nos mostrar a crucificação. Nenhum osso do Senhor foi quebrado. Ele está mostrando aquele que nos justificou pelo seu sangue. Nós participamos disso, nós lembramos isso na ceia do Senhor. Essa é a verdade do nosso querido Salvador. Diz o verso 21, infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo, olha só agora, vai falar de o justo. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E ele termina dizendo, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será
condenado. Essa é a nossa segurança. Porque nós podemos afirmar nessa manhã, quase tarde, que o nosso louvor é contínuo. E ele não vai terminar depois que a programação da UMP se acabar. Ele não vai terminar quando o Senhor nos chamar. O louvor do pastor Valberto não terminou não, irmãos. O louvor é contínuo. Esse é o prelúdio, esse é só um ensaio. Estaremos com Cristo para sempre. Ou você quer meio desafinadinho assim? Sua voz vai ficar perfeita, no meio de multidão de anjos. O seu louvor hoje já é perfeito porque é aperfeiçoado por Cristo Jesus. É som agradável aos ouvidos do Pai. Por quê? Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Da glória porque Ele é justo e justifica a todos que se aproximam dEle pela fé. E pela fé somente, irmãos. Vamos ficar em pé, meus queridos? Nosso Deus, te louvamos, Pai, que o nosso louvor é contínuo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo no dia mau, no dia da tribulação, no dia da angústia, que o nosso louvor não cesse, ó querido Deus. Temos muito, muito, muito o que contar, muito o que celebrar, Senhor Deus, dos seus grandes feitos, e não podemos nos calar. Ó Deus, mas que o nosso louvor, Senhor, seja fruto de corações que te amam e querem te servir, Pai, com inteireza, com integridade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos destruirá. O Senhor tem se agradado do nosso louvor pelas tuas misericórdias, ó Pai. E essa é a nossa esperança hoje e sempre. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.